Hoje eu vou falar sobre a minha experiência de intercâmbio e trabalho na Alemanha e em Malta. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje nesse quadro Compartilhando Experiências eu vou compartilhar com você como foi a minha experiência de intercâmbio e trabalho, né? Porque eu fui para fazer intercâmbio e para trabalhar, tanto na Alemanha quanto em Malta, tá? Então eu fiz um pouquinho em um lugar, um pouquinho em outro lugar, e teve tudo, na verdade, a ver com um dos trabalhos, né, que eu já fiz, uma das funções que eu já trabalhei. Então tô aqui pra contar isso aí pra vocês. Pra começar, eu acho que isso era mais ou menos no ano de 2010, 2011, entre 2010 e 2011, tá? Eu já tinha trabalhado até então em em 4 agências de intercâmbio, tá? Então já tinha passado, já tinha bastante experiência, já tava, né, evoluindo, já tinha feito aquele meu intercâmbio lá pra África do Sul. E aí eu consegui, eu comecei assim a procurar outro tipo, né, ainda na área de intercâmbio, mas comecei a procurar uma função um pouco superior. Então assim, eu falei, bom, já tenho 4 anos de experiência como consultora, né, eu falei, agora eu queria ver se eu conseguia um emprego como supervisora, como gerente, enfim, né. Eu sabia que eu não estava 100% preparada ainda, mas eu falei, bom, eu queria, né, evoluir nessa carreira. E aí comecei a procurar. E na época eu trabalhava para uma agência que era de franquia, né? Era uma agência bem grande. E aí eu comecei a mandar currículo, aquela coisa toda. E aí foi muito engraçado porque uma das meninas que trabalhava lá na matriz, lá no head office, né? Lá na franqueadora, digamos assim, ela me mandou uma mensagem um dia. Ela falou assim, Bárbara, tudo bem e tal? Me fala, você tá pensando em sair daí e tal? Aí eu, puta, e agora, né? Falo que sim, falo que não, tal. Falei, bom, vou falar a verdade. Falei, eu tô procurando alguma outra oportunidade e tal, né? Eu queria crescer um pouco mais, né? Fazer uma outra função, enfim, trabalhar como, né, como supervisor, enfim. Ela falou, tá, porque assim, né? Um dos currículos que você mandou, ainda bem que eu falei a verdade, né? Um dos currículos que você mandou foi pra um lugar que eu trabalhei. E essa pessoa, né, o responsável pela empresa me pediu sua referência, tal, o que eu achava, eu te indiquei, falei, né, o que eu achava aí do seu trabalho e tal, mas e aí ele vai te chamar para uma entrevista. Aí eu já fiquei super feliz. E aí quando ela me falou de onde era ainda, foi melhor ainda, porque ela falou assim, é de uma rede de escolas. Então assim, não era pra uma agência de intercâmbio, e sim pra uma rede de escolas de intercâmbio. Ou seja, era uma empresa que tinha um escritório aqui no Brasil, mas que tinha várias unidades, várias escolas no exterior, né? Então eu já fiquei super empolgada, falei, bom, gostei, beleza. Aí ele me chamou pra entrevista, de fato, eu fui e chegou lá, eu adorei a vaga, porque era pra trabalhar, assim, a ideia era um escritório, né, dessa escola, tinha 2 meninas que atendiam, fazia atendimento direto, ajudava aluno que queria se matricular direto pela escola. Tinha também mais 2 meninas, uma cuidava da parte operacional, ou seja, das matrículas da escola, né, das agências para as escolas, e uma outra que cuidava do marketing aqui do Brasil. E basicamente a vaga pra mim era pra eu começar como gerente, pra fazer toda a parte comercial da coisa. Então basicamente eu teria que visitar as agências de intercâmbio aqui no Brasil, conversar, conhecer, ver o que né, como que seria, como não seria, pra tentar fazer com que essas agências vendessem mais, né? Então basicamente era um trabalho comercial, mas ao invés de eu ter que fazer matrículas, né, convencer os alunos a se matricularem, eu tinha que vender pras agências quererem vender pros seus alunos. Né? Então era ainda muito na área de intercâmbio, mas aí eu já tinha contato mais com a agência e não com o cliente direto. Beleza, fui lá, gostei, curti e tal, meu futuro chefe, né, gostou também e tal, a gente conversou um pouco, batemos um papo, né, falei um pouquinho do que eu sabia, o que eu fazia e tudo mais, e aí ele me chamou pra trabalhar lá. E aí eu lembro que ele me falou assim ainda, você tem disponibilidade pra viajar?
Falei, sempre, né? Toda a vida tem, claro, com certeza, né? E aí ele falou assim, não, beleza, isso era em dezembro, tá? Ele falou assim, bom, então em janeiro você vai logo no começo do ano, né, entre janeiro e fevereiro, você vai pra Alemanha pra fazer um treinamento lá, porque eu preciso que você, né, saiba tudo sobre a escola, conheça as escolas, principalmente a matriz. A matriz dessa rede de escolas é na Alemanha. É uma escola alemã, mas que tem, assim, mais de 30 destinos, né, escolas mais de 30 destinos. Ele falou, eu quero que você vá, tá, pra você, né, aprender mais e tudo mais. Falei, tá bom. Eu lembro que ainda cheguei em casa falando, minha mãe falou assim, não, mas não é possível que vão te mandar, né, assim, pra ter um treinamento fora. Eu falei, mãe, mas falou, tá falado, né, oremos, tomara que dê tudo certo. Aí tá bom, comecei a trabalhar lá, curti muito, comecei a já ter contato, né, com a agência, já conheci algumas pessoas, porque eu já tinha trabalhado em agência, já era da área, então isso foi bem legal. E aí, quando foi em janeiro, ele chegou e falou assim, Bárbara, não vai rolar de você em janeiro, mas você vai em março. Falei, tá bom, legal, e aí, né? Aí ele falou assim, bom, você vai em março por quê? Porque vai ter um fan trip acontecendo. E o que basicamente é um fan trip, só pra você entender? Nada mais é do que uma viagem, né, onde uma escola, por exemplo, no caso a escola que eu trabalhava, tava oferecendo para várias agências, no caso eram 10 agentes aqui do Brasil. Então eles ofereciam para as agências aqui do Brasil que eles acham que realmente tinha potencial, né, de melhorar as vendas, de vender mais, que realmente estava focado, pra ir, né, ganhar essa viagem pro exterior, pra poder conhecer melhor as unidades, conhecer melhor a escola e consequentemente vender melhor a escola. Então nessa viagem tava absolutamente tudo pago, né, pro consultor ir, menos a passagem aérea. E aí a passagem aérea normalmente a própria agência, né, compra pro consultor. Então basicamente eu comecei a divulgar esse programa aqui no Brasil, selecionei as 10 agências, né, que iriam participar, e além de eu selecionar essas 10 agências que iriam participar, eu iria junto, não só acompanhar eles, né, durante o fan trip, durante tudo, também para ter um treinamento e também para eu conseguir estudar na escola durante essas semanas, para eu sentir como que é a escola, como que era toda essa parte de acadêmica da escola, como funcionava, como era tudo. Então assim, foi super bacana. E aí eu acho que eu fui, quer ver, bem comecinho de março mesmo. Fui, a unidade principal era Frankfurt, ainda na verdade, né, Frankfurt a matriz. Então, primeiramente eu fui para Frankfurt, cheguei lá. Enquanto eu cheguei lá em Frankfurt, os outros agentes, né, os brasileiros que estavam lá, que iam participar do fan trip, eles estavam na Inglaterra, porque lá também tem unidade. Então eles tinham ido um pouco antes, estavam na Inglaterra tendo um treinamento na Inglaterra, conhecendo a Inglaterra. Enquanto isso eu fui pra Alemanha e aí eu já fiquei lá uma semana tendo treinamento. Então tive treinamento assim total sobre como funcionava tudo, conheci todas as pessoas de todos os departamentos, entendi sobre as escolas, sobre questão de marketing, questão comercial, enfim, foi um treinamento super intenso. E aí eu estudava de manhã. Então de manhã eu fazia alemão e aí à tarde, um pedacinho da noite, eu trabalhava treinamento, né? Pra mim foi super bacana, assim, ter feito alemão, né, porque eu já tinha estudado 2 anos de alemão aqui no Brasil e assim, eu fiz 1 ano em grupo, 1 ano em individual, mas assim, não ia, sabe, não rolava. E aí foi super bacana, porque como eu já estava, né, estudando, chegou lá, foi bacana pra mim, pra eu conseguir colocar em prática, né, o que eu tava usando. Tudo bem que eu cheguei lá e eu vi que eu não sabia absolutamente nada de alemão depois desses 2 anos, porque realmente é bem, pelo menos pra mim, né, foi bem difícil. Mas foi super bacana, assim, a experiência. Então eu fiquei hospedada na própria acomodação da escola, né, que no caso era no mesmo prédio da escola, fiquei numa residência estudantil. E ia pra escola. Então assim, foi muito legal, foi bem diferente, tá, do que estudar inglês. Falar um outro idioma, assim, pelo menos pra mim, né, a minha experiência foi assim, o inglês, por mais que eu não sabia, né, no meu primeiro intercâmbio eu não sabia nada, eu ainda tinha alguma noção do som, alguma noção, né, de como as coisas eram. Lá na Alemanha, por mais que eu tenha estudado 2 anos, gente, achei muito difícil, achei que eles falavam completamente diferente do que eu tinha aprendido. E assim, eu não conseguia ir num lugar, dependendo do lugar, óbvio, eu não conseguia me comunicar em inglês. Então assim, foi super complicado. Então, por exemplo, eu ia numa padaria.
queria pedir, sei lá, um pão. Eu não sabia pedir o pão em alemão, eu não ia pedir o pão, né? Então, assim, algumas pessoas, né, o meu entorno, assim, às vezes estava lá, falava inglês e alemão, me ajudavam e tal, mas pra, assim, realmente andar no dia a dia lá, eu achei bem difícil só com inglês. Não acredito que seja assim na Alemanha toda, né? Acho que Berlim, por ser bem mais turística, deve ser bem mais tranquilo, mas Frankfurt foi assim. Então, assim, eu fui obrigada meio que a ir forçando as poucas palavras que eu sabia em alemão, então isso foi muito legal, porque em 2 semanas eu já consegui dar uma destravada, ou pelo menos uma desentupida no ouvido, assim, sabe? Eu falo que intercâmbio desentope o ouvido, e aí eu comecei a querer entender. Então foi super positivo, né? Fora isso, na residência estudantil que eu fiquei, lá na mesma escola, por exemplo, era uma residência. Em cada residência tinha 2 quartos, cada quarto ou era individual ou era duplo. O meu eu tava individual, então eu tava sozinha no meu quarto, e aí no outro quarto também tava uma menina sozinha, que era uma coreana. E foi super legal porque assim, eu não falo absolutamente nada de coreano e ela não falava absolutamente nada de português. E aí a nossa língua em comum deveria ser o alemão, né? Porque teoricamente nós estávamos lá para aprender alemão. Mas a gente falava um inglês com algumas palavras em alemão, sabe? Aquela coisa assim pra não falar que não falou nada de alemão. Mas era mais assim, né? A gente tentava, mas era bem difícil mesmo. Pelo menos pra mim, assim, foi bem difícil. Mas a gente se comunicava em inglês, foi super legal, que aí eu consegui conhecer pessoas de outras nacionalidades, né? Então eu conheci essa coreana que sempre tava lá, então a gente sempre batia bastante papo, conversamos bastante. Se bem que assim, nesse meu intercâmbio especificamente, eu não tive muito tempo pra fazer amizade, coisa que acontece em todos os intercâmbios, né? Você faz intercâmbio, você conhece mais pessoas, conhece outros alunos, então assim, o envolvimento com os outros alunos acaba fazendo com que você melhore mais o seu idioma. E lá não acontecia isso, porque eu tava trabalhando na parte da tarde, então eu estudava de manhã e à tarde eu ia trabalhar, né, fazer esses treinamentos. Então, assim, eu não tinha muito contato, não saía, não ficava passeando, né, foi uma coisa mais assim, trabalho mesmo. Mas por outro lado foi legal, porque aí eu fiz bastante amizade com as pessoas que trabalhavam na escola, então com alemães, né, real, então deu pra sentir um pouco mais do sotaque, a gente saía à noite pra comer alguma coisa, né, de final de semana a gente fazia alguma coisinha básica, assim, mas assim, foi bem diferente, assim, sabe, a experiência, porque não foi o foco de amizade, não foi o foco de passeio, foi um foco mesmo de aprendizado e ao mesmo tempo de trabalho, né? Aprendizado do idioma e aprendizado na parte profissional. Então, assim, foi bem diferente. Então, principalmente como a empresa me mandou, né? Eu tava ali focada 100% no trabalho. Então, realmente foi bem pauleira, trabalho total pra conseguir, né, voltar com o máximo de coisas possível. E aí lá eu fiquei 2 semanas, né, em Frankfurt. Estudei essas 2 semanas na escola, fiz os treinamentos, e aí os agentes, né, os agentes de viagem aqui de intercâmbio, né, que tinham ido, a gente encontrou em Frankfurt, no último dia que eu tava em Frankfurt, a gente encontrou em Frankfurt pra ir pra Malta. Então eu ia fazer o acompanhamento deles em Malta, tá? Então até então eles tinham ido só pra Inglaterra, e aí já pararam só em Frankfurt só pra ir pra Malta. Nem chegaram a dormir lá. Aí encontrei eles em Frankfurt, foi super legal, fiz vários amigos, fiz várias amizades. E assim, o legal que eu não tava esperando é que não tinha só agente consultor de intercâmbio brasileiro, tinha consultor de intercâmbio também de outras nacionalidades. Então conheci uma menina super legal da República Tcheca, conheci uma menina da Rússia, uma menina da Tanzânia. Então assim, foi super legal, assim, eu fiz mais amizade até com esse pessoal dessas outras nacionalidades, foi muito bom. E aí encontrei eles, era um grupo no total de 30 pessoas, era um grupo grande, encontramos em Malta e fomos. Aí fomos pra Malta, chegamos lá, assim, maravilhoso, que lugar incrível, acho que foi um dos lugares mais lindos, assim, que eu já fui, né, eu costumo dizer que tem 3 lugares no mundo que, assim, pra mim ainda não superou a beleza, que é África do Sul, Malta e Nova Zelândia. Então Malta me impressionou bastante, né, então como fica ali no Mediterrâneo, tem assim praias belíssimas, paisagens incríveis, a cidade é toda bonitinha, cheia de vielinha, tudo feita com pedras, assim, as casas, as construções. Então cheguei lá, tal, primeiro que eu já achei estranho, porque quando eu cheguei lá eu já vi, né, o pessoal que foi buscar a gente já tava dirigindo do lado ao contrário, que a gente tá acostumado a dirigir aqui, do lado inglês, então já foi diferente, assim, mas foi super bacana. Chegamos lá, a escola lá incrível também, fiquei hospedada dentro da própria escola, né, que tem a parte de acompanhamento
acomodação e a escola mesmo. Assim, lindo, 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 lindo. Lá em Malta eu fiquei em St. Julian's, que é a cidade, né? Lá em Malta, assim, as cidades são meio como bairros, né? Então, assim, é tudo bem pequenininho. A gente fala cidade, mas assim, pensa em bairro porque de fato é bem pequeno, tá? E aí a gente ficou em St. Julian's, e aí lá em St. Julian's qual que era o plano, né? De manhã a gente estudava, todo mundo, tanto eu quanto os agentes, a gente estudava inglês lá, e aí à tarde a gente ia conhecer. Aí lá deu pra passear bastante. Por quê? Porque como lá não era matriz, lá não tinha treinamento. Lá eu tava tendo treinamento igual os agentes estavam tendo treinamento, que é o quê? Conhecer. Então a gente aí foi lá, assistimos as aulas, né, de manhã, depois a gente ia conhecer todos os tipos de acomodação, todos os quartos, todas as áreas de serviços extras, assim, que tinha lá na escola. E aí todo dia à tarde a gente ia fazer alguma coisa. Então, um dia a gente ia pra Medina, por exemplo, que é um lugar era a antiga capital, né, de Malta, super bonito, lindo. Outro dia ia pra cidade, pra Valletta, né, pra capital. Outro dia a gente ia pra Gozo, que é uma outra ilha que é incrível. Então a gente passeou bastante. Então assim, apesar de estar passeando, eu estava trabalhando. Então assim, eu estava acompanhando o grupo. É claro que não estava só eu, até porque eu nem conhecia Malta, né, não tinha nem condições de guiar, mas tinha uma guia, na verdade 2 pessoas que viajaram com a gente, que era da própria escola, e aí a gente conseguiu fazer guiar os agentes, digamos assim, juntos, né? Então, basicamente, eles guiavam em relação ao destino, organizava transporte, e eu ia mais fazendo aquele social, né? Conversando, batendo papo, ajudando com alguma coisa que eles precisassem, esse tipo de coisa. Então foi assim, bem legal. Eu fiquei bem impressionada com Malta. É um país super pequeno, porque é uma ilha, né? Mas assim, é engraçado assim, eu não tive a impressão de um lugar pequeno, tá? Apesar de saber que é pequeno, tudo é perto, tudo você faz de ônibus muito rapidinho, tudo você faz né, assim, é tudo muito, muito próximo, você pode andar bastante também por lá, mas assim, qual que é a questão? Eu não tinha a impressão de ser uma cidade um país tão pequeno, eu não tinha a impressão, por exemplo, de estar uma cidade que não tinha movimento, muito pelo contrário, muito movimentado. Isso que eu fui no período de inverno, eu fui em março é inverno lá, então assim, muito movimentado lá, a vida noturna é extremamente movimentada, então assim, as baladas, tudo assim, lotado, cheio de gente, isso que eu tava no inverno. Dizem que no verão o negócio é muito mais assim, movimentado ainda, então assim, pensem que apesar de ser um país pequeno, apesar das cidades serem pequenas, dependendo de onde você tá, claro, né, todo lugar depende de onde você tá, mas dependendo de onde você estiver, vai ter realmente essa questão de movimento, coisas acontecendo o tempo todo. Então, assim, é muito legal. Eu mesmo conheci, eu tenho um amigo meu que ele mora em Malta, e ele mora lá há muitos anos já, né? Então, às vezes meus alunos falam assim, Bárbara, mas Malta não é muito pequeno pra ficar 3 meses, né? Malta não é muito pequeno pra ficar, sei lá, 6 meses. E eu sempre uso o exemplo desse meu amigo. Eu falo assim, olha, esse meu amigo, eu conheci ele na Irlanda. A gente, né, se conheceu lá, passamos 1 ano na Irlanda. E aí ele se mudou pra Malta de tanto que ele amou Malta quando ele visitou. E ele mora lá há muitos anos. Então, assim, depende do perfil, depende do que o cliente gosta, claro. Mas a verdade é que tem bastante coisa pra fazer. Então, se o aluno gosta de vida noturna agitada e de natureza, tranquilo, sabe? Dá pra fazer bastante coisa. Agora sim, se ele gosta, mas não gosta por tanto tempo, aí claro que talvez é melhor ele ficar menos tempo ou escolher um outro lugar. Mas realmente foi incrível. E assim, a experiência também foi super bacana, porque conforme foi passando os dias, né, eu fui pegando cada vez mais amizade com esses agentes, então foi criando um vínculo super legal. Nessa escola de Malta, né, na unidade de Malta, eles têm várias festas, inclusive a pessoa que organizava as festas lá era Bárbara também, chamava Bárbara. E sempre tinha alguma coisa acontecendo. Então dentro da escola, por exemplo, tem um restaurante. Então, dentro desse restaurante sempre servia os jantares lá. Um dia tinha gente tocando violão, outro dia tinha gente fazendo apresentação, outro dia teve uma festa fantasia. Então, assim, foi uma experiência incrível. Pra quem nunca participou de um fan trip, assim, porque assim, em Frankfurt, né, na Alemanha, eu senti mais como trabalho, né? Então, nem falo muito como fan trip, porque o negócio foi trabalho. Estudo e trabalho. E aí, quando eu
fui pra Malta, eu já senti mais o clima do fan trip. Então, pra quem não foi ainda, né, pra nenhum fan trip, se você ainda vai começar a trabalhar com isso, o fan trip, às vezes a gente, assim, é uma conotação de trabalho? Tá? Você vai trabalhar muito, mas é um trabalho, gente, bom, né? Porque assim, qual que é a ideia do fan trip? Você conhecer o máximo possível aquele país, você conhecer o máximo possível aquelas cidades que você for visitar e o máximo possível aquelas escolas. Então eles fazem com que você faça parte, né? Você tenha a experiência completa. Então assim, por exemplo, é cansativo porque é muito movimentado, gente. De manhã aula, à tarde já saía, almoçava correndo, já saía pra passear, voltava tipo à noite, já tinha que se trocar correndo porque tinha uma festa. Só que assim, às vezes é isso, vários dias lá, a gente ficou 10 dias em Malta, então bastante coisa, né? Então 10 dias foi uma correria danada. Quando chega às vezes no final do fan trip, você tá morrendo de canseira. Mas assim, gente, é claro que é uma canseira ótima, né? Uma canseira boa demais, porque você tá passeando, você tá conhecendo e imagina, né? Quem não quer ganhar pra tá conhecendo outro país, outra cidade e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso. E você faz muitas amizades, sabe? Eu tenho muitas amizades mesmo do tempo todo que eu fiz, de, né, todos os fan trips que eu já fiz. Então, assim, isso é muito bacana. E aí você sai de lá realmente sentindo como se você, assim, fosse meio local do negócio. Por quê? Uma coisa é você ir a turismo. Então imagina você tá indo a turismo pra Malta. Ah, beleza, você vai ver os pontos turísticos ali e tal e vai passear sozinho, né? Vai procurar sozinho. Quando você faz o fan trip, quem tá te guiando, quem tá te ajudando são as pessoas locais, né? Então são pessoas que de fato moram lá, são pessoas que de fato, né, organizam toda, assim, tem a vida lá. Então eles acabam te mostrando uma visão, né, uma ideia de pessoas locais. Então eles te levam em determinado lugar, eles te explicam como é aquele lugar, eles te explicam quem vai lá, em qual situação vai, como funciona. Então é bem diferente do que simplesmente às vezes você ir como turista e olhar, acha legal, mas às vezes não sabe a história, às vezes não sabe, né, como funciona mesmo no dia a dia ali do local. Então você tem sim uma visão muito mais completa do que se você fosse só turismo. Tá? E aí o ensino do inglês lá em Malta também foi super bacana, assim, eu achei bem diferente, porque o sotaque deles é bem diferente. Então imagina uma junção assim do inglês com o italiano, mais ou menos essa ideia. Então, eles falam inglês, mas eles falam com gestos italianos, eles falam com sotaque italiano. Então, assim, é bem diferente. Eu, particularmente, gostei muito, tá? Eu achei, assim, fácil, tá, o sotaque, eu achei fácil de compreender. Por exemplo, como eu tinha acabado de vir da Alemanha pra Malta, na Alemanha eu achei o sotaque mais difícil. Tudo bem, eram alemães falando inglês, né? Mas mais difícil. Quando eu cheguei em Malta, achei super fácil. Então, assim, o italiano meio que falando inglês, no caso não é que são italianos, tá, gente? Só pra ficar claro, o país Malta, né, a ilha de Malta é um país independente, não faz parte da Itália, né? Na verdade, tem colonização inglesa. Então, assim, hoje eles têm os dois idiomas oficiais, eles têm o inglês e eles têm o maltês. Só que o maltês não é todo mundo que fala, né? Não é assim, são dois idiomas que todo mundo fala todo o tempo. Não, é um pessoal um pouco mais velho, um pessoal um pouco mais tradicional. Então não é exatamente aquelas, né, que vai acabar atrapalhando a compreensão, vai acabar atrapalhando o aprendizado, de maneira nenhuma. Mas dá aquela impressão, né, de italianos falando inglês. Então, pra mim, particularmente, o sotaque foi bem tranquilo, achei bem fácil, achei gostoso, sabe, de aprender, de ouvir. Não fiquei tipo, ai meu Deus, desesperada, não tô entendendo, não. Achei super tranquilo, tudo bem que até aí meu inglês já tinha melhorado bem, né, desde do meu primeiro intercâmbio pra África do Sul, mas assim, eu achei bem tranquilo, então eu particularmente aconselho. E essa escola, por exemplo, que eu fiquei, foi super bacana, porque aí as salas de aula, elas eram de vidro e aí davam de cara pra uma piscina. Então, assim, nossa, era um clima maravilhoso. É um clima bem, assim, de praia, apesar de ser inverno, tá? Que como eu disse, eu fui no inverno. É, assim, clima de praia. Você vê o azul da água, você vê, sabe? Assim, é um clima bem gostoso. Então, pra quem gosta dessa questão aí de passeios naturais, né? Pra conhecer a natureza, é, assim, sem sombra de dúvidas, incrível. Fora que também lá tem muito passeio pra mergulho, né? Muita gente faz mergulho lá, é lindo, tem vários cursos de mergulho, até algumas escolas de idiomas lá oferecem mergulho, então é
bem bacana, assim, essa questão. E o que eu, Bárbara, achei, assim, mais legal foi o meu primeiro fan trip, né? Foi a primeira vez que eu saí, né, do Brasil pra, de fato, ir conhecer algum lugar, né, pago para eu aprender, pago para eu participar mesmo desse conhecimento todo. E aí, assim, o que eu achei de diferencial, o que eu achei muito legal? Você volta conhecendo cada detalhe da escola, cada detalhe do país, da cidade. Então, assim, quando você vai atender um cliente e aí você vai oferecer aquela escola, você pode contar em detalhes. Olha, lá tem uma porta de vidro, né? Que lá você vai assistir a aula vendo a piscina. Olha, lá tem uma acomodação que a cama é assim, que a cortina é assado aqui. Então, assim, você poder contar isso pro teu cliente é incrível, né? Então, assim, parece bobeira, mas o seu cliente, ele sente que não é superficial. O teu cliente, ele sente que você sabe cada detalhe. E principalmente quando você fala lá, não, quando eu fui lá, eu vi isso, isso e isso. Quando eu fui lá, foi assim, assim, assado. Então, assim, ajuda muito. Então, por isso que muitas agências dão, sim, né, o fan trip. E de verdade, pra mim foi, assim, uma experiência incrível. Não só por eu ter viajado, mas a gente fala, viajou de graça, né? Não só por eu ter viajado de graça, né? Mas pelo conhecimento todo que adquire. Então isso é muito legal, assim, saber que as escolas, né, do exterior acabam investindo bastante, né, porque é um investimento, tem custo, tudo isso, mas investe nos consultores, que as agências investem nos consultores também, porque para os consultores faz absolutamente toda a diferença. Né? Então, assim, é realmente muito legal. Então, assim, foi uma experiência super, assim, enriquecedora. Aí, depois disso, a gente ainda voltou, né, de Malta pra Frankfurt, porque Frankfurt, como é a matriz, aí foi todos os agentes juntos. Aí, a gente passou mais uns 2, 3 dias lá, eles conheceram, fizemos uma reunião com o dono mesmo da rede, conhecemos ele até saiu pra dançar com a gente, né, super, assim, bacana, assim, esse contato também, porque você acaba tendo bastante proximidade mesmo, né, com as pessoas de lá, então isso também é bem bacana. E aí depois disso cada um foi pro seu lado, despedimos, choramos, aquela coisa toda, aí todo mundo veio embora. Mas assim, foi uma experiência assim bem rica, bem diferente pra mim. Eu amei a Alemanha, eu amei Malta, eu amei toda a experiência e assim, eu consegui a partir dali ver o quanto que um fan trip é importante para todos os lados, pra escola, pra agência e pro agente, né, pro consultor de intercâmbio, porque acaba realmente enriquecendo muito, muito quando a gente volta e saber que a gente se sente assim, sabe? Como eu posso dizer, valorizado, a gente sente que as pessoas estão investindo na gente. É como se, tipo, uma empresa que você trabalha aqui pague sua faculdade, invista num curso, é a mesma coisa, então a agência tá investindo em você. Tá? Então, essa foi minha experiência aí de intercâmbio na Alemanha e Malta, foi assim que tudo aconteceu. Foi aí que eu passei 2 semanas na Alemanha, 2 semanas em Malta, né? Espero que você tenha gostado. Se você tem qualquer dúvida, queira saber mais alguma coisinha aí mais específica, ou de Malta ou da Alemanha, né? Manda aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder. Pra mim é sempre um prazer conversar. Se você também tem dúvida em relação à fan trip, como funciona, quem ganha, enfim, pergunta aqui, porque com base nas suas perguntas eu vou sempre gravando novos vídeos, vou responder também, é claro, mas eu vou gravando novos vídeos com novas informações, com novo conteúdo pra vocês, tá? Então não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aqui também pra sempre receber notificações dos novos vídeos que surgirem e compartilhe com seus amigos, tá? Nos vemos no próximo vídeo compartilhando experiências.